aí, o pastor Augusto gentilmente entrou em contato comigo ainda no mês de dezembro, salvo engano, e me fez um honroso convite para que eu estivesse aqui pregando a palavra de Deus. E quis o Senhor, na sua providência, reservar este domingo do Senhor para que eu aqui estivesse pregando a palavra de Deus. Não há tarefa, não há missão mais nobre, mais excelente do que a de nos levantarmos para falarmos em nome do Senhor, como embaixadores de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em cuja presença estamos juntamente com o teu povo, no dia do Senhor, te adorando em espírito e em verdade, e cultuando de conformidade com aquilo que o Senhor prescreve em sua palavra. E agora, Senhor, repousa sobre os nossos ombros a fascinante e seríssima responsabilidade de pregar a tua palavra. A tua palavra, o mais excelente meio de graça que o Senhor concedeu à sua igreja, porque a tua própria palavra nos diz que é por meio da pregação que o Senhor produz fé salvadora no coração daqueles por quem Jesus morreu na história do tempo, que foi objeto de uma escolha soberana do pacto da redenção realizado na eternidade. Portanto, Senhor, como pecadores redimidos, vocacionados, se levantam para falar em teu nome, a tua palavra, vida e morte estão postos diante de quem prega e diante de quem escuta. Portanto, se conosco, graciosa e misericordiosamente neste instante, me dando a iluminação para que não haja o torcer da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu me atenha exclusivamente à verdade do texto, para que assim a pregação traga glória para o teu nome e edificação para o teu povo. É o que oramos agora e o fazemos em nome de Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Meus irmãos, provavelmente Paulo escreveu essa carta na cidade de Corinto. Era a pretensão do apóstolo ir até Jerusalém, levar uma coleta de oferta que ele havia angariado para os irmãos aqui da cidade de Jerusalém. Estavam passando por um momento de grande privação material e Paulo tinha a pretensão de passar em Jerusalém, abençoar os irmãos com aquela coleta que havia sido feita de forma generosa, e dali tinha o apóstolo Paulo a pretensão de chegar até a cidade de Roma e até a Espanha, do ponto mais extremado. Isso porque, como alguém que havia sido chamado por Deus para pregar este evangelho, Paulo já havia praticamente pregado a todo mundo conhecido de então, toda a região do Mediterrâneo, a Caia, a Macedônia, a Galácia, toda aquela região já havia sido objeto da pregação fiel e incansável do apóstolo Paulo. E como alguém que tinha no seu coração essa chama ardente de pregar o evangelho, a ponto de dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho,
Paulo assentou no seu coração o desejo de chegar até a cidade de Roma para dali ser enviado até a Espanha. É compreensível a estratégia apostólica. A igreja de Roma já era portadora de uma pujança, de uma estrutura suficiente para subsidiar, para apoiar, para incentivar o ministério do apóstolo Paulo no seu projeto, no seu sonho, no seu desejo de chegar até a Espanha. E então o apóstolo Paulo escreve esta carta para apresentar aos irmãos da igreja de Roma o fundamento do evangelho que ele pregava, as bases daquilo em que Paulo cria, qual era a essência do evangelho que Paulo pregava. Paulo então escreve esta carta para que aqueles irmãos tomassem ciência de maneira absolutamente clara, detida, de qual era o evangelho que Paulo pregava. É sabido que Paulo não conhecia, não havia ido ainda à cidade de Roma, mas provavelmente ele era conhecido de fama, porque o seu ministério havia se espalhado por outras regiões, mas havia entre os que faziam parte da igreja de Roma uma certa restrição ao apóstolo Paulo, porque diziam que ele era como se fosse uma apóstata da fé judaica. Ele pregava, segundo os que o acusavam, contra o templo, ele pregava contra Moisés e a lei que lhe foi dada pelo próprio Deus, ele pregava contra a circuncisão, dizendo que ela não era necessária para a salvação dos pecadores, e todo esse burburinho, todas essas informações circulavam em desfavor do apóstolo Paulo. Então ele escreve a carta para apresentar aos irmãos o evangelho que ele pregava. E ao longo da história do cristianismo tem se considerado esta carta aos romanos como a exposição mais solene, mais sublime, mais gloriosa de todo o evangelho da graça. Conquanto toda a Escritura e o Novo Testamento tenham sido escritos, o Antigo e o Novo Testamentos, pela supervisão infalível e inerrante do Espírito Santo. Mas há um consenso entre os estudiosos, os teólogos, que aqui em Romanos, Paulo como que ascende ao ponto mais alto desta exposição gloriosa das doutrinas da graça. Aqui nós encontramos a doutrina da depravação dos homens. Todos estão igualmente subjugados pelo pecado, quer judeus, quer gentios, e sobre todos, por causa disso, pesa e paira a ira de Deus. Aqui Paulo apresenta a resposta de Deus para a miséria humana na doutrina da justificação pela fé. Aqui Paulo apresenta a verdade de que a mesma graça que justifica é a mesma graça que santifica e nos dá poder para não vivermos mais debaixo do poder do pecado, ainda que o pecado não tenha sido de todo erradicado de nós. Aqui Paulo apresenta a doutrina da predestinação, de que a salvação ela não é produto da força e do querer do homem, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar livre e graciosamente a sua misericórdia e salvar aqueles a quem Ele estabeleceu na eternidade que o faria. Paulo aqui também apresenta o papel, o lugar do judeu neste contexto salvífico de Deus. Aqui Paulo, nos capítulos 12, 13 e 14, aplica uma seção prática a doutrina da graça para os nossos relacionamentos, a liberdade disciplinada, regulada pelo amor. No capítulo 15, o apóstolo Paulo retoma todo o seu projeto missionário, o que ele pretende fazer, o que ele já fez. E no capítulo 16, ele faz um conjunto de saudações a pessoas que se irmanaram na sua obra missionária, na sua obra apostólica. De modo que essa carta ela é realmente extraordinária, ela é preciosa. E como preguei no domingo passado na igreja, desafiando os irmãos a, dentre outras porções de toda a Escritura, tomar como propósito a leitura sistemática, recorrente desta carta. Certamente há um tesouro da graça de Deus para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo começa esta sessão dizendo:
Não me envergonho do Evangelho. E, meus irmãos, alguns estudiosos da Bíblia, alguns exegetas, se sentiram de tal modo impactados por esta expressão usada pelo apóstolo Paulo. Uma expressão negativa. Eu não me envergonho do Evangelho. O que haveria no Evangelho que poderia produzir vergonha em Paulo? Porventura há no Evangelho algo que nos envergonhe? Será que eu e você, como cristãos em pleno século XXI, poderíamos dizer como Paulo, eu também não me envergonho do Evangelho? Repito, o Evangelho tem algo por meio do qual nós nos sentiríamos envergonhados? E os que consideram que a expressão, a linguagem, os termos verbais usados por Paulo foram fortes demais, tentaram compreender e interpretar que Paulo estaria aqui se valendo de um recurso retórico para dizer exatamente o contrário do que a leitura denotativa pura e simples diz. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Alguns, entendendo ser forte demais esta expressão, tentaram dizer que Paulo estava usando uma linguagem figurada, retórica, para dizer exatamente o contrário. Mais ou menos como se eu estivesse alegre por alguma situação e eu dissesse, eu estou triste, muito triste. Mas é uma forma quase irônica ou paradoxal de dizer o contrário do que estava sendo dito. Mas essa interpretação, meus irmãos, ela não tem sido abraçada pela maioria dos melhores exegetas do texto do Novo Testamento. De modo consensual, os grandes estudiosos da Palavra de Deus são unânimes em afirmar que, de fato, Paulo está dizendo que não se envergonhava do Evangelho mesmo. E ainda que o Evangelho, na sua essência, não produza, não tenha razões para nos envergonhar, mas o ponto aqui é que Paulo estava escrevendo, meus irmãos, para a cidade de Roma. E Roma era o maior império político, econômico, militar da época. Lugar de grandes reis, de grandes generais, de grandes filósofos, de grandes pensadores, de pessoas portadoras de alta estirpe social, econômica. E como dizer para aqueles homens, quer fossem eles reis, generais, estadistas, políticos, senadores, como dizer para eles que, a despeito da posição elevada que eles ocupavam na sociedade, eles eram miseráveis pecadores, eles eram mortos em delitos e em pecados, eles estavam caminhando para o inferno, a separação definitiva e irreversível de Deus, que aguarda a todos aqueles que se mantêm indiferentes e rebeldes ao Evangelho e ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dizer para pessoas de tão elevada posição que o destino eterno deles, a alma eterna deles, a alma imortal deles estava na dependência de um judeu pobre que morreu uma vida de absoluta humildade e santidade, fora dos arraiais da cidade de Jerusalém, a mais ignominiosa, a mais vergonhosa das mortes, a morte de cruz, que era reservada para os piores malfeitores. Como dizer para aqueles homens tão elevados e nobres que eles eram pecadores miseráveis e que, ou a menos que eles se arrependessem dos seus pecados e confiassem exclusivamente na obra daquele verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, eles estavam absolutamente perdidos. Era possível que Paulo fosse tentado a se envergonhar, a dourar a pílula da mensagem dura e desconfortável do Evangelho, a mensagem que humilha a autojustiça dos homens, a mensagem que começa em primeiro lugar dizendo aos homens que eles estão na pior situação possível, porque eles estão mortos dos seus delitos e dos seus pecados. É por causa disso que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: Deus não reveste ninguém da sua justiça, sem antes feri-lo com os aguilhões da sua lei. E antes que o Evangelho se apresente ao homem com as boas novas, de que
Deus em Cristo salva pecadores. Em primeiro lugar, o Evangelho faz um diagnóstico da situação do homem. E esse diagnóstico é o pior possível. O Evangelho não diz que o homem está enfermo, levemente enfermo, gravemente enfermo, à beira da morte espiritual. Começa dizendo que o homem está morto dos seus delitos e dos seus pecados, que o homem está debaixo da justa ira de Deus, de que o homem está caminhando para a morte eterna, porque na morte espiritual já estão envoltos todos os que ainda não nasceram de novo, pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Então Paulo podia sim, meus irmãos, ser tentado a maquiar a pregação do Evangelho para satisfazer o ego daqueles para quem ele estava escrevendo a sua carta. Mas ele, de maneira muito clara e contundente, diz: não me envergonhe do Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, Roma não somente era o grande império político da época, composto por pessoas desta estirpe a que me referi, mas ali também estavam os grandes mestres gregos, o berço da filosofia, o berço do humanismo, o berço do pensamento, o berço do racionalismo, e todo aquele conjunto de grandes pensadores. E talvez causasse vergonha dizer para aqueles homens que Jesus não era somente homem, mas era também Deus. Mais do que isso, que ele se fez carne e habitou entre nós e viveu uma vida santa. Mas mais do que isso, ele cumpriu toda a lei de Deus nos seus mínimos detalhes, a ponto de não ser arguido nem acusado por nenhuma imperfeição moral, nenhum pecado. Mas mais do que isso, de que quando ele está morrendo na cruz, ele está pagando, ele está quitando o débito real de pecado, de vergonha, de culpa, de miséria, daqueles que foram escolhidos pelo Pai, porque ele estaria morrendo e em quem o Espírito Santo iria aplicar no seu devido tempo os efeitos desta obra. Mas que Jesus não somente encarnou-se, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde retê-lo, detê-lo, mantê-lo debaixo do seu domínio. Ele venceu a morte, ele voltou ao Pai glorioso. Como dizer para aqueles filósofos, pessoas de mente liberal, algo tão contrário à lógica humana? Talvez para muitos isto fosse uma mensagem absolutamente inconsistente, quem sabe ridícula, quem sabe passível de suscitar o riso, o deboche, o escárnio, a indiferença. Quem sabe Paulo não fosse tentado a atenuar essa mensagem e, quem sabe, ajustá-la àquela mentalidade filosófica do seu tempo. Mas Paulo não correu, embora tenha corrido esse risco, não se submeteu a ele. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo poderia ser tentado a maquiar a pregação, porque aqueles homens a considerariam ridícula, louca, como ele mesmo vai dizer. A pregação é louca para os que se perdem, mas para os salvos ela é o poder de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo poderia se envergonhar ou se sentir pressionado a fazê-lo, porque ali havia muitos judeus que tinham uma expectativa de um Cristo que viria poderoso, militarmente, para livrá-los da imposição, do domínio, da colonização romana. No entanto, surge Jesus Cristo falando de outra libertação, não uma libertação política, mas de uma libertação do maior flagelo, a libertação do pecado. Aparece Jesus falando de morte, e
e dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aparece Jesus recusando as pompas e as glórias deste mundo e dizendo, quando alguns gregos quiseram vê-lo com a intenção de fazê-lo rei sobre eles, Jesus Cristo se afasta e diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aparece Jesus falando de morte, de crucificação. Jesus Cristo aparece pregando um evangelho de renúncia, um evangelho de entrega incondicional ao seu senhorio. Aparece Jesus dizendo que o amor a Ele tem que ser maior do que o amor aos pais, maior do que o amor aos filhos, maior do que o amor à família. Aparece Jesus dizendo: eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. Com isso querendo dizer que muitas vezes a submissão a Cristo inevitavelmente implicará em grandes problemas que começam muitas vezes na própria família. Da hora em que a submissão a Cristo se conflita com a submissão a qualquer outra pessoa ou realidade, não temos o que pensar, não temos o que hesitar. Cristo deve ser Senhor sempre, sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, Paulo aqui poderia ser de alguma forma tentado a envergonhar-se, como talvez eu e você o sejamos. Quem sabe lá na universidade, diante do pós-doutor incrédulo, para quem este livro nada mais é do que uma peça de museu cheio de crendices e de superstições. Outro tempo soube de um professor que disse: o meu principal propósito na administração desta disciplina, em primeiro lugar, é aniquilar a fé ingênua desses cristãos que chegam aqui afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é Salvador. A minha missão número 1 é aniquilar, é destruir por completo essa fé ingênua, essa fé inconsistente, essa fé infantil. E quem sabe muitos de nós não nos sintamos envergonhados diante desta realidade e sejamos tentados a maquiar este evangelho, a modificar a sua essência, a comprometer o seu caráter, que é, em primeiro lugar, exaltar a Deus e a sua glória e comunicar aos homens, e a menos que eles se arrependam e confessem a Cristo como Salvador, eles estão irremediavelmente perdidos. Mas a despeito de toda a confluência destas circunstâncias adversas, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. E na parte seguinte deste versículo, concluída esta parte mais negativa em que ele diz: eu não me envergonho, ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Depois de afirmar claramente que não se envergonha do Evangelho, o apóstolo Paulo então apresenta agora Cristo, que é o cerne do Evangelho, a essência do Evangelho, a glória do Evangelho, com três realidades que Paulo apresenta acerca de Cristo Jesus na sua pregação, no seu Evangelho que ele recebeu por meio de uma vocação sobrenatural, soberana de Deus. Ele diz aí no prefácio e na saudação desta carta: ao se auto-apresentar, ele se coloca como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, que foi outrora prometido nas Escrituras. E aí no versículo 3 ele diz que este Evangelho para o qual ele foi separado, do qual ele se tornou um apóstolo pela vontade de Deus, este Evangelho é com respeito a seu Filho. Paulo tem uma clara compreensão de que Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, são a mesma essência, não há Evangelho sem Cristo. E onde Cristo não é pregado, como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ali não há Evangelho. Paulo então vai dizer que não se envergonhe, porque em primeiro lugar
ele é o poder de Deus. E Jesus Cristo, então, meus irmãos, ele ocupa na pregação do Evangelho que Paulo proclama e recebeu da parte do Pai, com esta santa vocação. Paulo então vai apresentar Jesus como um poder do Evangelho. Eu sei que hoje nós estamos, sem dúvida, no Brasil em particular, vivendo uma das mais graves crises do nosso evangelicalismo brasileiro. Uma crise difusa, uma crise que se imiscui em todas as áreas da vida da igreja. Uma crise litúrgica, uma crise ética, uma crise moral, uma crise doutrinária, uma crise na pregação, uma crise que começa no púlpito e se irradia por todas as outras áreas da vida da igreja. E dentro desse contexto de crise, um ponto que nós observamos claramente é que Cristo, que é o poder do Evangelho, tem sido substituído, tem sido trocado por outras realidades. Muitos têm agora colocado a prosperidade material indiscriminada como a marca de alguém verdadeiramente abençoado. Outros estão agora colocando a ideia maligna e antibíblica de que o poder do Evangelho significa de que Deus, aprisionado por alguma lei espiritual inventada pelas mentes pecaminosas dos falsos profetas, está agora subjugado pela vontade humana e ele agora tem que curar a todos os homens indistintamente e ninguém pode padecer nenhum tipo de mal. Outros ainda dizem que o sofrimento é absolutamente incompatível com o cristianismo e então o poder do Evangelho que está sendo pregado é de uma vida boa, é de uma vida fácil, é de uma vida farta, é de ausência de sofrimento, é de ausência de toda e qualquer forma de sofrimento. Esquecendo-se, entretanto, meus irmãos, que na Escritura Sagrada, quem promete todos os reinos do mundo, aqui e agora, quem promete todas as benesses do mundo, aqui e agora, para os que se submetem à sua vontade, quem fez tais promessas foi o diabo. Lá na tentação do deserto, quando o Senhor Jesus, depois de ter sido confirmado pelo próprio Deus como Messias, como desejado das nações, como aquele que na plenitude dos tempos veio para realizar a obra da redenção, Jesus se depara com a tentação do diabo. E foi o diabo que ofereceu a Jesus toda sorte de benesses e de coisas boas, e uma vida fácil, uma vida dotada de tudo aquilo que é encantador aos olhos dos homens. Jesus a tudo rechaçou pelo poder da sua palavra. Portanto, o poder do Evangelho não está em nada disso. Prosperidade indiscriminada, curandeirismo sensacionalista, ou quaisquer outras coisas que os homens têm colocado no lugar da mensagem simples e poderosa da cruz. Que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No Evangelho que Paulo prega, Cristo, ele é o poder de Deus. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa sabedoria e a nossa redenção. Cristo é o poder de Deus para a remissão dos nossos pecados. Cristo é o poder de Deus na oração. Cristo é o poder de Deus na vida da igreja. Paulo então não se envergonha do Evangelho, porque no Evangelho que Paulo prega, recebido sobrenaturalmente da parte de Deus, Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Cristo, aí no versículo 17, ele é a justiça de Deus revelada no Evangelho. E este aqui é um ponto importantíssimo da nossa fé. No livro de Jó, no capítulo 9 e no versículo 2, o homem de Deus faz uma pergunta que sintetiza, que sumaria
qual é o maior dos problemas, ou qual é o maior problema do homem? Jó pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Eu sei que há muitos problemas na realidade humana. Se você conversar com qualquer pessoa, principalmente agora que estamos na emergência de um segundo governo, de um segundo mandato, as pessoas vão dizer: é um ano difícil, muitos problemas, problemas na economia mundial, problemas na educação, problemas na saúde, problema disso, problema daquilo. E todos estes problemas têm a sua validade, o seu peso, a sua importância, mas todos eles, indistintamente, dizem respeito única e exclusivamente às realidades terrenas. Eles ficam aqui. Mas há um problema maior com que eu e você nos deparamos, que é o problema da justiça. E este problema, ele é sério por duas verdades que a Bíblia apresenta, que são antagônicas, mas são absolutamente verdadeiras. De um lado, a Bíblia diz que Deus é santo, 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 tão puro de olhos, que sequer pode contemplar o mal, mesmo no mais solene dos ajuntamentos. A Bíblia diz que Deus, Ele vai ajustar contas com todos os moradores da terra. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que o trono de Deus se sustenta na sua equidade e na sua justiça. Deus é santo, 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 tão puro de olhos que não pode ver o nada. E do outro lado, a Escritura diz que nós somos pecadores. E aqui, meus irmãos, está um problema muito sério. Deus é santo, mas eu sou pecador. Deus é santo, mas você é pecador. Deus é santo, mas você caiu em pecado. Em Adão, Paulo diz em Romanos 5 que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão. Foi um ato, uma realidade histórica, não alegórica, figurada. Foi uma transgressão consciente ao mandamento recebido. E Paulo diz que este pecado passou a todos os homens. Logo eu e você já nascemos inoculados pelo vírus maldito do pecado. Nós não somos pecadores, não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É a nossa essência. Aqui, como essa senhora traz este bebê tão lindo no braço, por lindo que ele seja, o objeto do afeto mais caro da família, do pai e da mãe, mas à luz da Escritura, é um pecador. E no seu tempo oportuno, manifestará as marcas dessa filiação adâmica que gera filhos para a morte e para a condenação eterna. Então, meus irmãos, Deus é santo, santo, santo. E eu e você somos pecadores. Aí está um grande problema. E um grande problema porque tudo quanto eu e você fizermos, ou presumirmos que podemos fazer para reparar esta realidade, para consertar este relacionamento quebrado, é inútil. Lembre-se, em Gênesis está escrito que quando Adão e Eva pecaram, Eva usurpou o papel que era do seu marido na relação da família, deu ouvidos à serpente que havia sido energizada pelo poder de Satanás, seduziu ao seu marido, que se deixou levar pela sedução trazida pela mulher, tomou do fruto proibido, comeu, pecou. A Bíblia diz que imediatamente eles se perceberam nus. Segundo, se envergonharam. Terceiro, temeram a voz de Deus que os procurava no cair da tarde. Linguagem poética do autor sagrado para mostrar como aquele jardim era um jardim de delícias e de comunhão perpétua. Se envergonharam, temeram a voz de Deus que os procurava no jardim, fugiram da presença do Senhor e, em quarto lugar, eles tentaram fazer para si novas vestimentas. Eles tentaram cobrir a vergonha produzida pelo pecado.
Eles tentaram consertar o que eles fizeram. Não havia razão alguma para terem feito o que fizeram. Quebraram o mandamento de um Deus bom, santo, puro, que os havia criado de maneira gloriosa para que eles administrassem a terra e vivessem para a glória de Deus. Eles quebraram o mandamento. Aí nessa semana eu li um capítulo de um livro de um teólogo americano, John Frame, e ele dizia: ainda hoje parece um grande mistério que no coração de Adão e de Eva tenha penetrado o pecado, a cobiça, a incredulidade em relação à palavra que lhes havia sido dada por Deus, e eles resolveram fazer uma aliança com Satanás. Foi o que eles fizeram lá no Éden. Causa espécie que isso tenha acontecido, tendo sido criados por um Deus tão bom e santo. Eles tentam fazer vestes para si, mas Deus não aceita. O que eles tentam fazer é inútil. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras de justiça são trapos imundos. O que eu e você fazemos com a presunção de agradar a Deus, supondo que vamos acumular méritos na contabilidade divina para o ajuste de contas final, é trapo de imundícia, cheira mal as narinas de Deus. Portanto, meus irmãos, a justiça de que eu e você carecemos para estar na presença de um Deus que é amor e é fogo consumidor, é amor e é justiça perfeita, e é amor e é santidade absoluta. Nós não temos essa justiça. Não podemos produzi-la por nós mesmos e em nós mesmos. Agora note, o que Adão e Eva fizeram é a síntese, é o sumário de todas as religiões da face da terra. E você se der ao trabalho de pesquisar o maior número possível de religiões que há na face da terra, ainda que você encontre inúmeras diferenças entre elas, inúmeros aspectos que as distinguem, certamente você vai encontrar uma invariante básica, um ponto que as aproxima e que as torna de certa forma idênticas na sua essência. Sabe qual é? É de que o homem é detentor de uma prerrogativa e de um poder de fazer alguma coisa para recuperar aquela justiça que ele mesmo jogou fora com a sua desobediência e com o seu pecado. A única religião, vamos assim chamá-la didaticamente, ainda que saibamos que o cristianismo, porque centrado em Cristo, é um relacionamento vivo do homem com Deus por meio de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo e baseado esse relacionamento nas instruções da sua palavra. Mas a única fé que diz que é o ofendido que propicia ao ofensor as condições para que ele retome o relacionamento partido. A única fé que diz que é o ser que foi ultrajado, que resolveu aplicar em si mesmo e a si mesmo a pena exigida pela lei, que era a morte eterna, é o cristianismo. Porque no cristianismo o ofendido que é Deus, no cristianismo o ultrajado que é Deus, ele mesmo se torna em Cristo a oferta que vai reparar aquilo que eu e você fizemos em Adão e que continuamos fazendo todos os dias, porque a nossa culpa deriva do pecado de Adão, mas também dos nossos próprios pecados cometidos todos os dias. Por isso então, Jesus no Evangelho de Paulo, ele não é somente o poder de Deus, mas ele é a justiça de Deus que se revela. Que coisa linda, meus irmãos. Paulo está dizendo: a justiça que eu e você procuramos, a justiça que Adão e Eva tentaram encontrar fazendo roupas para si, a justiça que Martinho Lutero, um monge lá no século XVI, tentou encontrar nas vigílias, nas insônias, nas penitências, nas autoflagelações, nos jejuns. A justiça que qualquer pecador
supõe que pode encontrar pelos seus méritos, esta justiça, ela é revelada no Evangelho em Cristo Jesus. Isto é, esta justiça que eu não tenho, Cristo tem em abundância. Ele próprio é a justiça de Deus. Porque assim como o primeiro Adão arruinou a raça, e nós fomos arruinados porque ele era o nosso representante, o segundo Adão, que é Cristo, veio a este mundo, encarnou-se, viveu vida santa, cumpriu toda a lei de Deus no seu aspecto ativo. Os 10 mandamentos que lemos ainda há pouco, eles foram rigorosos e absolutamente cumpridos em Cristo. Cristo os cumpriu. A lei de Deus é totalmente cumprida na pessoa de Jesus, mas não somente no aspecto ativo, no aspecto passivo, como a lei dizia, que a alma que pecar esta morrerá. Cristo nunca pecou, mas ele se identificou com o meu pecado, e por causa disso ele morreu para pagar o preço da minha redenção. Portanto, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque nele Cristo é o poder de Deus, mas Cristo também é a revelação da justiça de Deus. Foi essa, meus irmãos, a verdade que abalou no século XVI a igreja moribunda, pagã, a igreja supersticiosa, a igreja invadida por toda sorte de crendices, a igreja das indulgências, a igreja dos que vendiam terreno no céu, a igreja das relíquias, a igreja de toda sorte de invencionices humanas. Ela foi abalada por esta verdade que os reformadores trouxeram de volta. Veja, os reformadores não inventaram nada, não tiveram novas revelações do Espírito, não apontaram para verdades que a igreja ainda não conhecia, pelo contrário, eles fizeram o caminho de volta para casa. E o caminho de volta para casa foi o da redescoberta das verdades puras e apostólicas do Evangelho, sendo uma das mais importantes a de que Deus justifica pecadores pela imputação da justiça do seu Filho, de tal modo que quando Deus olha para mim, vê a Cristo, e quando olha para Cristo, vê a mim. Pode haver algo mais extraordinário, meus irmãos, Deus olhar para um ser precário, miserável como eu, mas ele vê a Cristo, seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, e quando ele olha para mim, ele vê a Cristo, e quando olha para Cristo, ele vê a mim, de modo tal que nenhuma condenação mais há sobre mim, nem contra mim, porque Deus me vê como absolutamente justificado, não só tendo cancelado a culpa do pecado, mas como se nem pecado eu houvesse cometido. Essa é a verdade gloriosa do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o poder de Deus no Evangelho. Jesus é a revelação da justiça. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus, ele é o objeto da nossa fé. Paulo diz aí no versículo 17: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé é um instrumento. A fé não é uma obra meritória. A fé, ela não é a fé em si mesma que salva. A fé não é dotada de um poder sobrenatural. A fé, ela não é dotada de uma prerrogativa, como se ela mesma fosse o meio, a fonte da salvação. Ela é um instrumento. Ela é o princípio instrumental da reforma. Os reformadores chamavam a doutrina da justificação pela fé. A fé é o meio, é o instrumento. É por meio da fé que eu me aproprio, que eu tomo posse, eu recebo, eu abraço, eu assumo como minha, tomo para mim a justiça que eu não tenho em mim mesmo, mas Deus imputa, coloca na minha conta a justiça do seu Filho. Essa fé não é meritória, não é uma obra. Esta fé, ela é também um dom da graça. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo por demais conhecido, ele diz:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, pela instrumentalidade da fé, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta fé, esse braço que se estende para receber esta oferta graciosa da salvação. Ela é um instrumento, ela é um meio, ela é um dom da graça, ela é operada pelo Espírito Santo por intermédio da pregação. Nessa mesma carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que, meus irmãos, nas igrejas reformadas, a fé, a pregação, melhor dizendo, ela ocupa, e deve ocupar, sim, um lugar central, porque aprove a Deus. Foi Deus quem quis, foi Deus quem determinou que Ele produziria fé salvadora no coração de pecadores. Foi Deus quem determinou que Ele salvaria pessoas, justificaria pessoas, reconciliaria consigo pessoas, redimiria pessoas, por meio da pregação. A pregação, pela instrumentalidade da pregação, o Espírito Santo soberano e graciosamente aplica ao coração do eleito de Deus as virtudes do que Cristo fez. E Ele produz fé, fé salvadora, fé que não é um mero assentimento intelectual, fé que a esse assentimento intelectual, a essa aceitação das verdades do Evangelho, ela vem também acompanhada da confiança. Não é simplesmente você intelectualmente acreditar em algo, mas a esse assentimento intelectual corresponde uma confiança no coração, uma confiança de todo o nosso ser, de que o que Cristo fez é mais do que suficiente, é plenamente suficiente para me salvar, para cancelar a culpa do meu pecado, para me reposicionar diante de Deus e para me justificar completamente e para me conceder o dom glorioso da vida eterna. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é o poder de Deus na pregação. Cristo é a revelação da justiça que não temos. Cristo é o objeto supremo e indesviável da nossa fé. Eu quero fazer uma aplicação para concluir esta mensagem. Assim como Paulo, meus irmãos, que foi separado para este apostolado, para ser um pregador do Evangelho, no seu tempo, na sua época, no seu contexto, ele foi pressionado, tentado a envergonhar-se. Do contrário, ele não teria sido impelido pelo Espírito a escrever o que escreveu. Como dissemos, não há aqui figura de retórica, é uma verdade, o sentimento do apóstolo. Também eu e você, em pleno século XXI, pós-modernidade, absolutização do relativismo, paradoxo dos paradoxos, evangelho diluído, pregação desfigurada, culto corrompido. Nesse contexto que estamos vivendo, de espiritualidade mística desconectada da palavra de Deus, eu e você também somos tentados a nos envergonhar do Evangelho. E nós nos envergonhamos do Evangelho, meus irmãos, não é quando temos vergonha de trazer a Bíblia, andar com a Bíblia, ouvir a igreja. Não se trata disso. Nos envergonhamos quando nós começamos a dourar a pílula, maquiar a pregação, comprometer as verdades do Evangelho, diminuir o padrão das exigências de Deus, afrouxar as doutrinas da graça, porque nós queremos satisfazer. Nós não queremos perder status e posição diante das pessoas. O que vão dizer de nós? Pregar que o homem é pecador desde a sua concepção, isso é medievalismo.
Pregar que o homem está morto por seus delitos, por seus pecados, isto é contra toda e qualquer evidência das doutrinas humanistas que dizem que o homem está em pleno processo de evolução. Pregar que todas as nossas obras no tocante à salvação das nossas almas são imundas aos olhos de Deus, isso é uma síntese, isso é atentar contra o potencial de bondade que há no coração dos homens. Os homens são bons, quando muito eles são ignorantes. No seu processo de evolução, eles ainda não atingiram patamares mais elevados. Pregar que a salvação reside unicamente na obra de Jesus Cristo, realizada há 2000 anos no Calvário, é ridículo. Afinal de contas, Jesus Cristo nada mais é do que um dos grandes avatares e gurus da humanidade, mas antes dele, houve outros tão importantes quanto ele. E tem quem sabe até com mais influência política e social. Isso é exclusivismo, isso é tirânico, isso é ditatorial, isso é antidemocrático, isso não pode. A nossa mentalidade pós-moderna não convive com esses dogmas e esses absolutismos. E nós, então, vamos nos envergonhando, não porque deixamos de andar com a Bíblia, ou não porque deixamos de nos identificar com evangélicos ou protestantes, o que seja, mas porque a nossa pregação vai sendo comprometida, vai sendo diluída. O psicológico, o terapêutico, o existencial, o filosófico, isso tudo vai fazendo uma embalagem tão agradável na pregação que já não podemos mais dizer que é a pregação do Evangelho de Cristo, que é a pregação pura e simples. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, meus irmãos, lá na universidade, lá no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, onde quer que você passe, com quem quer que você conviva, seja amoroso, relacione-se, ouça com atenção o outro, mas não abra mão do fundamento inamovível do Evangelho, cuja essência Cristo é o poder de Deus, é a revelação da justiça e é o objeto supremo da nossa fé. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa e poderosa palavra. E não nos envergonhemos nem por palavras, nem por ações do Evangelho gracioso que nos salvou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus Pai, pela mediação do Espírito de Jesus Cristo, no poder do Espírito, por meio das instruções da sua palavra, seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém.